Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Hoje nós vamos falar de futuro. Mês passado, produtores rurais, empresários, estudantes, toda a comunidade de Paracatu e região tiveram a oportunidade de participar do primeiro seminário Tendências do Agronegócio no Noroeste Mineiro, promovido pelo Sebrae. Durante 2 dias, a sede do Jockey Club foi palco de grandes discussões sobre 4 eixos temáticos do setor: governança, sustentabilidade, mercado e futuro. Nos programas desta semana, nós vamos falar um pouquinho sobre o eixo temático futuro, com os melhores momentos dessas palestras. Qual é o futuro do agronegócio? Tema da palestra ministrada por Mariana Vasconcelos, idealizadora do AgroSmart. É um aplicativo que conecta o agricultor à sua plantação, reduzindo o consumo de água na irrigação. A ideia rendeu à jovem uma bolsa para estudar lá na NASA, na Califórnia. Mariana Vasconcelos nasceu em uma fazenda, mas decidiu usar a tecnologia para inserir no agronegócio e fazer sua contribuição para o setor de uma maneira muito interessante. Agricultura digital, contribuindo para reduzir gastos com água, pensando no futuro. Ela explica sobre como iniciou esse projeto. Eu comecei essa empresa porque eu sou filha de produtor rural. E assim como a maioria de vocês aqui, o meu pai tinha muita dificuldade no dia a dia de campo. A mão de obra estava escassa, ele confiava na intuição, no que o vizinho estava fazendo, porque a RTV estava falando para decidir aquilo que a gente fazia todos os dias. E com isso, eu como filha, a gente quase nunca tinha férias, a gente não podia viajar, porque senão quem que ia no campo, bater o bico da bota e entender o que tinha que ser feito. E foi nesse cenário que no final de 2014 o cenário ficou um pouco pior. Com a crise hídrica que a gente teve, a minha região ficou completamente sem água. Então a gente teve que parar de irrigar, se um irrigava o vizinho ficava sem água, aí começou a briga, a renda da região começou a descer. E naquele momento eu já trabalhava com tecnologia em outros setores, usando esse conceito de utilizar sensores, dados e informação para indústrias de petróleo e gás e descontaminação ambiental. E aí foi quando eu me enxerguei e percebi, nossa, como que eu não estou aplicando esse tipo de solução, esse tipo de tecnologia que eu já trabalho em outras indústrias para o agronegócio, que é um problema que eu conheço dentro de casa, que afeta a minha família, que eu teria facilidade de conseguir entender e expandir essa solução. Então, nessa jornada, de ajudar o meu pai a tomar decisões melhores, a ter mais confiança, a AgroSmart criou a missão de levar a agricultura digital para países de agricultura tropical e que tem uma baixa infraestrutura de conexão com a internet, principalmente. E o que a gente faz? A gente conecta o produtor à plantação. Então, ao invés lá do meu pai antes tomar decisão no bico da bota, ir até o campo, tentar entender o que estava acontecendo ou não na plantação, a gente começou a medir em tempo real o que estava acontecendo nas plantações com os sensores e levar isso para que ele conseguisse ver de onde ele estivesse o que estava acontecendo e, a partir de agora, tomar decisões baseadas em fatos e não na intuição. A Mariana ainda conta com que uma das principais barreiras para poder fazer isso acontecer era a conectividade lá no meio rural, A maioria dos sistemas exige que se tenha internet ou um sinal de celular potente para poder funcionar, o que na realidade aqui no Brasil é bastante raro. E para fazer isso acontecer, eu acho que aqui, quando a gente fala de conectividade, é uma das principais barreiras para a agricultura digital. Então, a gente tem visto uma evolução muito rápida nesse cenário em Israel, nos Estados Unidos, mas pouca adesão ainda aqui no Brasil, porque uma das principais barreiras é que esses sistemas que vêm lá de fora precisam que você tenha internet ou um sinal de celular muito potente para conseguir que cada um daqueles dispositivos mandem as informações diretamente para a internet. E quando a gente começou a fazer isso lá na fazenda do meu pai, claro, o sinal de celular não pegava. Então, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi criar uma rede de longo alcance que fosse capaz de coletar as informações de cada talhão e carregar esses dados até a sede da fazenda. Então, na nossa sede, a gente tem sinal de celular, mas lá no talhão 3, no talhão 10, a gente não tem. Então, um sensor fala com o outro na rede, carregando esses dados, até que chegue na central, que é na sede, e esses dados são mandados para a internet.
Então a gente consegue ter informação de clima, de solo de cada um desses talhões. E aí, a partir do momento que a gente quebrou essa barreira e a gente conseguiu conectar o produtor, né, conseguir ver de onde ele estivesse, o que estava acontecendo em cada um daqueles talhões, a gente focou naquela dor primária que a gente tinha, que era, no caso, era o modelo de irrigação. Então, hoje, a AgroSmart oferece uma solução de manejo de irrigação no mercado que é um pouco diferente. Por quê? Ela combina o método tradicional que a gente tem hoje aí sendo oferecido no mercado, que é a estação meteorológica com balanço hídrico. Então, a gente tem uma estação em cada fazenda para medir as condições de clima. Agora, essa estação pode ficar em qualquer lugar da fazenda, ela não precisa mais estar lá do lado da sede para conseguir pegar o sinal, para conseguir conectar o cabo, né? E o correto é que ela esteja a 15 metros de distância de qualquer, vezes a altura de qualquer benfeitoria que a gente tenha na sede. E aí, em cada um dos talhões, a gente instala um pluviômetro digital. Então, quem é produtor aqui deve estar acostumado a acordar todo dia cedinho, percorrer a fazenda, coletar dado de chuva, anotar, esvaziar o potinho e ter que fazer isso em 10, 15, 20 pluviômetros. Ou se não, tem gente que tem só um, mas acorda 5 horas da manhã só porque não pode perder a informação da chuva. Os nossos pluviômetros digitais fazem isso sozinho. A gente contabilizou que em um ano a gente mediu 17 mil vezes chuva em apenas um ponto. Imagina você ter uma pessoa tendo que ir ao campo 17 mil vezes para fazer o mesmo trabalho. Então agora, automaticamente, sem precisar ir no campo, a gente já consegue ver quanto que choveu em cada talhão. É a tecnologia em favor do campo, né? Segundo Mariana, o sistema desenvolvido também coleta as informações do solo, medindo temperatura e umidade, além de outros itens para definir quando irrigar, de que forma, para poder ter maior produtividade e menor gasto. E, por fim, a gente tem os sensores de solo, que estão medindo a temperatura e a umidade do solo. Então, às vezes a gente acha, né, a gente viu que a planta evapotranspirou muito, a gente precisaria repor, mas às vezes ainda tem água disponível na altura das raízes que a planta pode estar usufruindo. Então, o que a gente faz? A gente vê quanto que foi perdido, quanto que foi devolvido em cada talhão pela chuva e quanto que eu ainda tenho de umidade disponível no solo para, então, calcular a demanda hídrica de cada um daqueles talhões. Mas, ainda assim, depois que eu entendi a demanda hídrica, eu olho 2 outros pontos. Eu olho a restrição operacional, então eu tenho uma bomba, eu só consigo ligar o pivô 2 e 5 ao mesmo tempo. Então eu cadastro essas restrições e eu também olho a tarifa energética, né? Porque se a gente irriga num horário de pico, a gente pode gastar até 10 vezes mais do que o horário em tarifa reduzida. Então o sistema ele faz tudo isso sozinho. Ele olha a necessidade hídrica da planta, ele olha a restrição operacional, ele olha a energia e faz a recomendação para o produtor. Então, ele consegue ver num dashboard, no celular, no computador. A gente tem pequenos produtores, no caso da Coca-Cola, por exemplo, que nem tem smartphone e que recebe um SMS diário com a recomendação, mas ele consegue ver quanto que ele tem que irrigar em cada um dos talhões, que é exatamente aquilo que a planta precisa naquele dia. Paracatu Rural. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?